Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vai distribuir mais de 12 bilhões de reais aos trabalhadores este ano. O valor foi definido de acordo com o lucro que o FGTS teve em 2022. Vale lembrar que o dinheiro fica preso no fundo. Os saldos das contas devem ser atualizados, mas continuam valendo as regras para saque dos valores. O Conselho Curador do Fundo de Garantia decidiu distribuir 12 bilhões e 700 milhões de reais aos trabalhadores com contas vinculadas. A quantia representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022. O montante a ser distribuído esse ano é menor do que foi repassado em 2022, quando foram distribuídos 13 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que os depósitos comecem a cair até a próxima semana e sejam concluídos até o final de agosto. Com o repasse aprovado, os trabalhadores vão ter um ganho real acima da inflação de 1,3% nas contas vinculadas. Tem direito ao crédito quem tinha saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2022, ou seja, 217 milhões de contas ativas e inativas terão direito ao repasse. O depósito deve ser proporcional ao valor que o trabalhador tinha até o último dia no ano passado. Os repasses vão valer para contas ativas e inativas no fundo. Esse fator proposto pelo Conselho significa que, na prática, a cada R$1.000 de saldo na conta do trabalhador, o cotista receberá R$ 24,62. E os pedidos de recuperação judicial aumentaram para o maior nível em 3 anos. Os juros altos estão entre os principais motivos para esse resultado. O número de empresas que pediram à Justiça proteção para renegociar dívidas disparou no primeiro semestre de 2023. Segundo a Serasa Experian, foram registrados 593 pedidos de recuperação judicial de janeiro a julho deste ano, um aumento de 52,1% em relação ao mesmo período de 2022, quando os dados confirmaram 390 requerimentos. Esse foi o maior nível de pedidos registrados em 3 anos. Especialistas apontam que os juros altos foram um dos fatores que provocaram o aumento da inadimplência das empresas e impactou a alta expressiva dos pedidos de recuperação judicial. Além de prejudicar a tomada de crédito, por estar mais caro para as empresas, as dívidas delas aumentaram, inibindo o crescimento econômico. O recorde de endividamento de consumidores também acabou influenciando as empresas, que deixaram de comprar e pagar as despesas às empresas. O número de pedidos de falência também subiu e atingiu 546 no primeiro semestre de 2023, alta de 36,2% em relação ao ano anterior. E protestos tomam conta de Israel após a aprovação da polêmica reforma judicial. Atos acontecem em várias cidades do país, incluindo Tel Aviv e Jerusalém. Os manifestantes têm sido alvo de forte repressão policial. A decisão do parlamento israelense pode ter um grande efeito prático, uma vez que Israel não tem constituição. Assim, a condução harmoniosa da democracia é feita com base na jurisprudência e na tal razoabilidade revisada, sobretudo pela Suprema Corte, que exerce um papel importante de freios e contrapesos. Netanyahu, um dos mais longevos, influentes e controversos políticos da história de Israel, retornou ao poder depois das eleições de novembro do ano passado, a quinta votação em um espaço de 4 anos, e formou um governo que é considerado o mais conservador já visto pelo país. A reação das ruas tem sido intensa e tem ganhado o apoio dos setores importantes da sociedade. Paralisações de categorias como os médicos e a sinalização de que milhares de reservistas poderão cruzar os braços se a reforma não sair de pauta, tentam pressionar o premier, mas até agora sem sucesso. Novas medidas que podem cercear ainda mais o papel da Suprema Corte estão a caminho e podem ser votadas em breve.
E um relatório divulgado pela operadora da usina nuclear de Fukushima, no Japão, mostrou que a radioatividade em peixes próximos à usina está 180 vezes acima do limite. O teor de césio-137, subproduto radioativo comum em reatores nucleares, é 180 vezes maior do que o limite máximo permitido pela Lei de Segurança Alimentar do Japão. Dados do relatório disponível no sistema da Companhia de Energia Elétrica de Tóquio apontam que peixes da espécie Sebastes melanopes, popularmente conhecidos como Black Rockfish, apresentam césio-137 com um teor de 18 mil quilogramas de radiação nos materiais. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 destruiu o sistema de fornecimento de energia e sistemas de resfriamento da usina Fukushima, desencadeando o derretimento dos reatores. O acidente liberou grandes quantidades de radiação no ambiente. De acordo com a revista Nature, a água do mar foi contaminada com 64 elementos radioativos, entre eles o carbono 14, iodo 131, césio 137, estrôncio 90, cobalto 60 e hidrogênio 3. Segundo a Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, a maioria desses elementos pode ser removida da água. Mais de 1.000 tanques de aço inoxidável foram preenchidos com água contaminada, que posteriormente foi sendo tratada pela operadora da usina através de um sistema de processamento de líquidos com uma série de etapas. Essas fases de tratamento removeriam 62 dos 64 radionuclídeos para que a água fosse despejada no meio ambiente, mas o processo não remove carbono 14 e trítio da água. O governo do Japão e a Agência Internacional de Energia Atômica, órgão regulador nuclear das Nações Unidas, dizem que a água contaminada será altamente diluída e liberada lentamente no oceano ao longo de décadas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouco eu volto com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais!